E se não fosse Deus que está te ignorando, mas a sua antena que está entupida? Imagine uma porta blindada entre você e o céu. Não é que a casa do Senhor esteja fechada? É que algo na sua linha de recepção está cheio de limo, instalando em estática e impedindo o sinal de atravessar. Hoje precisamos falar a verdade sobre a calcificação da pineal que ninguém conta. Não como o sensacionalismo, mas como diagnóstico prático para quem quer operar em autoridade e reconquistar sensibilidade espiritual. Você já orou até não ter mais voz e sentiu apenas silêncio? A frustração de clamar e não perceber resposta tem uma face espiritual e também uma face biológica. A pineal, chamada por muitos de antena interior, tem sido usada como metáfora para aquilo que capta e traduz as frequências espirituais. Quando falamos em calcificação da pineal, estamos falando tanto de um fenômeno físico que certos estudos observam quanto de uma imagem. Algo que endurece, que perde flexibilidade, que bloqueia a ressonância. E essa imagem explica por que tantos permanecem numa oração de súplica sem ver mudança. A linha está cheia de ruído. Antes de avançar, algumas notas importantes. Quando eu usar termos oriundos de tradições gnósticas, como mônada ou referências a textos fora do cânon, direi claramente que se trata de leitura interpretativa. O Evangelho de Felipe e outros textos gnósticos existem como testemunhos históricos e espirituais, mas não fazem parte do cânon bíblico. Usarei essas imagens apenas como ferramentas simbólicas, não como substituto da escritura. Também não prometo cura física, nem digo que exista método médico caseiro que descalcifique garantidamente a glândula. Se você tem sintomas ou preocupações médicas, procure um profissional de saúde. E se em qualquer momento da prática sentir tontura, dor ou mal-estar, interrompa e busque ajuda. Por que a oração de súplica muitas vezes falha? Estamos presos a um paradigma de dependência emocional que tem seu lugar. A confissão, a súplica, o choro, e que muitas vezes nos conecta ao cuidado amoroso do Senhor. Mas existe outra camada, a capacidade de chamar o poder, de exercer autoridade. Em João, quando Jesus chega à tumba de Lázaro, nós vemos algo que é muito mais que compaixão. Vemos reconhecimento, presença autoritativa e um comando que opera. Jesus não suplica a morte. Ele a confronta com palavra. Isso não contradiz a humildade de Cristo. Mostra um padrão funcional. Reconhecer a situação, posicionar-se na autoridade que foi dada, declarar o comando e esperar os efeitos. É esse padrão que proponho resgatar na prática de oração operativa. Algumas tradições descrevem forças que promovem amnésia espiritual. Linguagens como arcontes ou demiurgo aparecem em textos antigos como metáfora para sistemas que obscurecem a memória divina. Quando eu menciono esses termos, estou usando uma metáfora para aquilo que mantém a humanidade distrativa, anestesiada e desconectada. Não é uma narrativa conspiratória, é uma leitura simbólica. Estruturas, hábitos, ruídos mentais e espirituais que protegem o status quo da nossa pequenez. A calcificação da pineal é uma imagem poderosa dentro desse mapa. É o endurecimento que impede a antena de vibrar. Vamos trazer de novo o episódio de Lázaro como paradigma. Leia o trecho com cuidado. Jesus chega, vê o pranto, é tocado, e então ordena: Lázaro, vem para fora. Ele não barganha com a morte. Ele a comanda. 3 movimentos se destacam. Reconhecimento. Jesus sabe quem e o que Lázaro é. Autoridade. Ele age como aquele que tem poder sobre a morte. Comando. Ele fala e a realidade responde. Essa tríade, reconhecimento, autoridade, comando, é a estrutura que proponho aplicar à questão da sua antena interior. Reconhecimento. Admitir o bloqueio. O primeiro passo é brutalmente honesto. Reconhecer que há algo bloqueando sua recepção. Não é culpar. É diagnóstico. Você precisa olhar para os sintomas. Falta de clareza espiritual,
repetição de padrões que não respondem à oração, sensação de estar preso em ciclos. Reconhecimento é nomear o que está entupindo a linha: medo, condicionamento, imagens mentais, hábitos alimentares, exposição a ruídos contínuos, ou mesmo um padrão de oração que jamais exigiu transformação real. Aqui não há endeusamento da ciência nem anulação dela. Estudos mostram que, com a idade e por certas exposições, a pineal pode apresentar calcificações. A literatura científica ainda debate causas e consequências. Então mantenha a cabeça crítica. Mas espiritualmente, reconhecer é abrir um ponto de entrada para a intervenção. Autoridade. Posição. Não orgulho. Autoridade não é arrogância. É o estado de quem age em nome do Senhor. É reconhecer que Jesus nos constituiu, não para dominar pessoas, mas para romper cadeias espirituais quando elas oprimem. Exercitar autoridade começa com uma decisão interior. Você existe como representante de uma nova realidade. No relato de Jesus, essa autoridade é exercida com compaixão e precisão. Não estou sugerindo que você grite palavras vazias. Estou propondo um reposicionamento, de súplice para representante. Autoridade é uma habilidade que se aprende ao alinhar a vontade com a verdade. Comando. A palavra que ativa. Depois do reconhecimento e do reposicionamento, vem o comando. O comando não é feitiço, é declaração de realidade. Ele é mais eficaz quando precedido por ressonância, um estado interior que sustenta a declaração. Jesus não apenas falou, ele estava integrado ao propósito do Pai. A nossa palavra também precisa emergir de um lugar de coerência interior, um lugar de ressonância entre coração e mente. O que é a pineal de fato e o que a ciência diz? Vamos separar o que é científico do que é simbólico. A pineal é uma pequena glândula no centro do cérebro, conhecida por produzir melatonina e por estar relacionada ao ritmo circadiano. Em exames, muitos adultos apresentam pequenas calcificações nela. A presença dessas calcificações e seus efeitos não estão totalmente esclarecidos. Alguns pesquisadores sugerem associações com envelhecimento e exposição a certos elementos. Outros relatam que a relação causal com mudanças comportamentais ou espirituais é incerta. Portanto, há indícios, há debates, há incerteza. É perfeitamente razoável usar a pineal como metáfora para a sensibilidade espiritual, desde que não se afirme que uma intervenção espiritual descalcifica fisicamente a glândula de forma garantida. Quando uso a imagem da pineal como antena, falo de algo que capta frequências, percepções, intuições, sentido de direção. Quando essa antena está calcificada na metáfora, ela perde a ressonância. Se você deseja recuperar a recepção, é preciso trabalhar em duas frentes: práticas que cuidam do corpo e hábitos espirituais que restauram ressonância interior. Mas sempre com prudência. Hábitos de saúde devem ser orientados por profissionais quando tocam em aspectos médicos. Protocolo prático. Reconhecimento, autoridade e comando aplicados à antena. Agora apresento um protocolo prático operacional em 5 passos. Cada passo é uma ferramenta, não uma promessa milagrosa. Use com responsabilidade. 1. Desconectar. Silenciar o ruído. Sente-se ou fique em pé com coluna ereta. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes, soltando devagar. Desligar não é parar de pensar, é mudar o foco. Reduza estímulos. Telefone em modo silencioso. Ambiente seguro. Imagine a porta blindada. Agora, você aproxima a mão do trinco. Respire e diga mentalmente: eu tiro o meu foco da estática. Esse momento é curto, deliberado, e serve para interromper o padrão automático de reação. 2. Deslocamento. Âncora no peito. Transição à antena. Leve sua atenção para o centro do peito, o lugar onde a maioria das pessoas encontra compasso emocional. Faça 3 respirações profundas, sentindo o peito expandir e contrair. A lógica aqui é simples. Descer ao peito cria estabilidade, ouve o ritmo do corpo,
e prepara a subida da atenção para a antena. Em seguida, com suavidade, mova a atenção para a região atrás do centro do crânio, onde simbolicamente se localiza a pineal. Não é necessário forçar sensação física, apenas direcione a mente. Note a diferença de qualidade entre o compasso do peito e a quietude da cabeça. Esse deslocamento cria uma ponte. 3. Ressonância. Encontrar a nota. Agora procure ressonância. Imagine uma frequência suave, uma campainha interna, um brilho dourado tênue atrás do centro do crânio. Sinta uma vibração delicada que conecta o centro do peito à antena. Permaneça nessa ressonância por alguns ciclos respiratórios. O objetivo é entrar num estado em que corpo, coração e mente vibrem numa nota coerente. Ressonância não é emoção exagerada, é alinhamento. Se dúvidas surgirem, observe-as como nuvens e volte à respiração. 4. Comando. Declarar com autoridade. A partir da ressonância, em voz baixa ou mentalmente, declare com firmeza uma frase que nomeie a verdade que você quer ver. Exemplo. Pineal. Eu reivindico minha antena. Limpo o sinal. Aberto para ouvir a voz do Senhor. Use palavras que sejam verdadeiras para você e que não prometam cura física. Mantenha o tom de comando, mas sem agressividade. Permita que a frase ecoe algumas vezes. Sinta a vibração atravessando a ponte que você criou do peito até a antena. 5. Soltar. Neutralidade e confiança. Depois de declarar, solte. A prática do soltar é tão decisiva quanto o comando. Não fique colado na expectativa. Neutralidade é o lugar de deixar a realidade se reorganizar sem ser empurrada. Respire e retorne ao compasso do peito. Permaneça em silêncio por 30 segundos a 1 minuto, observando sensações sem julgá-las. Se sentir dor ou mal-estar, pare. Soltar é permitir que a palavra faça seu trabalho e que o espaço se reconfigure. Exercício guiado curto. Faça comigo. 1 a 2 minutos. Sente-se com a coluna reta. Feche os olhos gentilmente. Respire fundo pelo nariz e solte pela boca. 3 vezes. Conecte ao centro do peito. Sinta o compasso. 3 respirações profundas, sentindo estabilizar. Agora leve a atenção, sem pressa, para a região atrás do centro do crânio, sua antena interior. Permaneça em ressonância. Imagine uma luz dourada tênue, ligando o peito à antena. Quando sentir a ponte, diga em voz baixa ou mentalmente. Pineal. Eu reivindico minha antena. Eu limpo o sinal. Repita 2 vezes. Solte. Respire. Permaneça neutro por mais alguns segundos. Se em qualquer momento sentir tontura, náusea ou ansiedade intensa, abra os olhos e pare. Procure orientações médicas se necessário. Se você fez a chamada agora, comente ativo abaixo. Quero saber quem está praticando. Não por número, mas para que você se comprometa consigo mesmo. O que pode acontecer após a prática? Sinais e como responder. Após uma chamada desse tipo, observe 3 categorias de sinais, sem criar expectativas rígidas. Colapso. Limpeza intensa. Algumas pessoas sentem uma onda emocional. Choro, libertação, sensação de peso saindo. Isso pode ser um processo de purga. Responda com compaixão. Beba água, descanse, não tome decisões importantes imediatamente. Se a intensidade for física, tontura extrema, vômito, procure ajuda médica. Eco. Sincronias e confirmações. Outros percebem sincronias, pequenas coincidências, pensamentos que se alinham, pessoas que aparecem com palavras-chave. Veja essas manifestações como confirmação de que a linha começou a responder. Cultive a atenção e registre o que aparece, sem forçar interpretações. Neutralidade. Desapego. O sinal mais maduro é a neutralidade. Não dependência emocional, mas serenidade. Você caminha e não precisa constantemente buscar comprovação.
Essa é a estabilidade interior que indica que a antena está integrada ao fluxo da vida espiritual. Resistência e desligamento. A dúvida virá. O desligamento é comum. Quando a mente puxa você para o pessimismo, simplesmente observe. Não se debata. Volte à respiração, ao compasso do peito e repita a ponte. A resistência muitas vezes é a última defesa do velho padrão. Ela cede com persistência e compostura. Práticas seguras que ajudam a manter a antena desobstruída. Aqui falamos de hábitos, não de soluções médicas milagrosas. Algumas práticas têm sido associadas à melhor qualidade de vida e, possivelmente, à maior clareza interior. Considere incorporá-las com prudência. Sono regular e de qualidade. A produção natural de melatonina depende do ritmo circadiano. Redução de ruídos constantes. Exposição prolongada à poluição sonora e redes sociais cria estática mental. Água, alimentação balanceada e atividade física moderada. Cuidam do corpo que sustenta a antena. Sol com moderação. Luz natural tem papel no ciclo circadiano. Silêncio contemplativo diário. Meditação bíblica, leitura devocional e louvor. Comunidade espiritual. Não isole o processo. Compartilhar com um líder confiável ajuda na maturação. Consultas profissionais para preocupações específicas. Se existir suspeita de problema médico, faça avaliações com especialistas. Evite práticas que prometam mágicas ou que incentivem o uso de substâncias sem supervisão médica. Tenha discernimento em relação a tratamentos alternativos e sempre avalie riscos. Uma oração de entrega e comando. Senhor, mônada. Explico que uso essa palavra como imagem da fonte primordial em leituras antigas. Não a igualo ao testemunho da Escritura, mas a uso como símbolo. Senhor, estamos aqui para reivindicar a tua voz em nós. Hoje declaramos: restaura a sensibilidade que foi silenciada. Onde há endurecimento, dá flexibilidade. Onde há ruído, dá clareza. Eu peço em autoridade, não por mérito, mas pela tua aliança. Abre nossa antena para ouvir a tua direção. Protege-nos de confusão. Dá-nos coragem para permanecer e discernimento para buscar ajuda quando necessário. Amém. Algumas palavras finais de responsibilidade e encorajamento. A verdade sobre a calcificação da pineal que ninguém conta é dupla. Existe uma face física que merece respeito científico e uma face espiritual que pede habilidade operativa. Não troque a prudência pela esperança vazia, nem a metodologia pela religiosidade automática. Pratique com disciplina, registre alterações e mantenha comunhão com líderes espirituais e profissionais de saúde quando necessário. Se você experimentou a chamada e sentiu algo, comente ativo, como combinado. E se este conteúdo tocou você, inscreva-se no canal para continuar a série sobre ativação da antena interior e práticas de ressonância. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Mantenha-se firme. A autoridade que Jesus nos legou funciona quando aliada à humildade, ao reconhecimento e à prática constante. Vá com coragem, cuide do corpo e preserve a calma interior. O sinal pode estar começando a chegar. Basta manter a linha aberta.